Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, nós vimos aqui nas últimas colunas conversando sobre as relações entre a arte, o artista e os museus. Que artista é considerado fundamental para a gente entender essas relações? Bom, Roberto, quem de fato provoca uma revolução no modo como o artista interage com a instituição de arte, em particular o museu, é Marcel Duchamp. Até hoje, existem vários textos que tentam explicar por que esse artista, nos primeiros anos do século passado, por volta de 1913, ele vai criar uma situação bastante paradoxal, bastante enigmática de certa maneira, né, ou misteriosa, a gente podia dizer, de ser um artista já bastante reconhecido naquele momento, né, que vem de uma família de artistas, então imbuído, até diria assim, de certa maneira, uma certa militância dentro do sistema da arte, e faz esse lance audacioso de mandar para o Salão de Artes dos Independentes um mictório. Então ele é um urinol que ele dá instruções para um amigo, para que esse amigo entregue o que ele considera como um objeto de arte, então não é um objeto que ele nomeia como sendo um já pronto, né, um ready-made, assina com um pseudônimo, R. Muti, e coloca em xeque os próprios procedimentos de um salão que na sua cartilha diz que não vai recusar nenhuma obra que chega de um artista que nomeia aquilo como arte, né? Mas obviamente todo mundo estava esperando esculturas, desenhos, gravuras, pinturas, mas o que vem é esse objeto pré-fabricado e que coloca esses organizadores numa situação bastante incômoda, né? E o que acontece naquele momento é que essa obra é recusada por esses que se dizem independentes, que se dizem de vanguarda, enfim, representando talvez esse lado mais audacioso, mais transgressor do sistema, né? E ele revela essa operação e coloca em xeque o sistema da arte. Então, a partir daquele momento, somente alguns ready-mades que ele produziu, né? E a gente também explorou um pouco já na coluna outras obras fundamentais, como o Grande Vidro, né? Mostram um Duchamp que é um ser extremamente pautado no cotidiano, na relação do que está acontecendo no mundo, então muito antenado, não só com a cena política, né, a cena global também, que é um artista que viaja constantemente entre a Europa e os Estados Unidos, mas é um artista também antenado com a ciência, com a quarta dimensão, com discussões que estão travadas aí em outras dimensões do conhecimento. Professor, e como isso repercutiu na história da arte, na história da cultura? Esse gesto fundamental do Duchamp abalou o sistema. E hoje a gente não consegue, de fato, pensar a arte sem pensar o ready-made, sem pensar em Duchamp. Abalou no sentido, eu diria que transformou, em particular, o museu num equipamento mais democrático, porque ele considerou naquele momento que a participação, a recepção eram tão fundamentais como o próprio ato criativo. Então, que o ato criativo, na verdade, se trata de um conjunto de participações, né, e a obra seria uma delas, mas nós, como observadores, que já não somos mais observadores, mas partícipes, né, vamos, então, de fato, acionar esse equipamento que a gente chama de museu. Então, o museu deixa de ser um templo para ser um museu da discussão, da crítica, da relação que problematiza, né, não só o mundo das artes, né, mas o mundo em si. Então, a arte deixa de ser meramente uma atividade da contemplação, que ela continua sendo nesse sentido, né, mas adquire um papel fundamental para entendermos o mundo como complexidade. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.